O que você faria se, no meio do inverno, as prateleiras estivessem vazias, se a cadeia de suprimentos entrasse em colapso? Se a energia se tornasse impagável, se a próxima colheita ainda estivesse a meses de distância? A maioria das pessoas na Alemanha hoje é totalmente dependente de um sistema que está mais frágil do que nunca. Um sistema que só funciona enquanto nada dá errado. Mas existe uma saída. Um caminho que te torna independente. 365 dias por ano. Cada um dos dias. Alimentos frescos do seu próprio jardim. Não algum dia, mas agora. Neste vídeo, vou te mostrar o sistema de plantio escalonado com o qual você nunca mais precisará depender de outros. Antes de começarmos, gostaria de te pedir uma coisa. Se este tema é importante para você, se você está pronto para assumir a responsabilidade pelo seu futuro, inscreva-se neste canal, deixe um like para que mais pessoas recebam esta informação e fique até o final, porque no fim, tudo se encaixa e você entenderá por que este sistema não apenas funciona, mas porque ele pode ser vital para a sobrevivência. Nossos avós ainda sabiam como se sustentar. Eles tinham despensas cheias até a borda. Eles conheciam as estações, os ciclos da natureza, a arte do armazenamento. Mas em algum momento, perdemos esse conhecimento. Nós o entregamos aos supermercados, às cadeias de suprimentos, a um sistema global que nos promete sempre entregar tudo. Mas essa promessa tornou-se frágil. A pandemia nos mostrou isso. A crise energética confirmou, e os próximos anos tornarão isso cada vez mais claro. Quem não estiver preparado hoje será dependente amanhã. Dependente de preços que não pode controlar. Dependente de disponibilidade que não é garantida. Dependente de decisões que outros tomam por ele. Pense por um momento em quão fina é realmente a camada da civilização. Na maioria das cidades, há comida para no máximo 3 dias. 3 dias. Isso é tudo o que separa a normalidade do caos. 3 dias sem suprimentos e as prateleiras ficam vazias. As cadeias de suprimentos em que confiamos funcionam com base no princípio just in time. Eficiente sim, mas incrivelmente vulnerável. Uma greve, um desastre natural, um evento político e, de repente, tudo desmorona. A história nos mostrou isso repetidamente. E, no entanto, vivemos como se isso nunca pudesse nos atingir, como se fôssemos imunes às leis da realidade. Mas não somos. Ninguém é. O sistema de plantio escalonado não é uma invenção nova. É um conhecimento secular que hoje é mais relevante do que nunca. Baseia-se em um princípio simples. Você não planta uma vez por ano esperando por uma grande colheita. Você planta continuamente em ondas, em etapas, para que em qualquer época do ano algo esteja crescendo, algo esteja maduro, algo possa ser colhido. 365 dias de suprimento, 365 dias de segurança. É um sistema baseado na previdência, no planejamento, em uma compreensão profunda dos ritmos naturais. E é um sistema que qualquer um pode aprender. Não importa o tamanho do seu jardim, não importa quanta experiência você tenha, você pode começar hoje mesmo. Vamos falar sobre o primeiro princípio, a escolha das culturas certas. Nem toda planta é adequada para este sistema. Você precisa de uma mistura de culturas de crescimento rápido e lento, de variedades resistentes ao frio e as que exigem calor, de vegetais de armazenamento e vegetais frescos. Pense no seu jardim como uma orquestra. Cada instrumento tem o seu tempo. Os violinos não tocam o tempo todo, mas quando tocam, são indispensáveis. O mesmo ocorre com suas plantas. Alfaces crescem rápido, dando retorno em poucas semanas. Elas são o seu auxílio imediato, sua fonte rápida de alimento na primavera e início do verão. Depois há os rabanetes, que podem estar prontos para a colheita em apenas 30 dias. O couve-rábano demora um pouco mais, cerca de 8 a 10 semanas, mas é robusto e confiável. Essas são suas culturas rápidas. Elas te dão sucessos precoces, mantêm sua motivação alta e garantem que sua mesa seja preenchida rapidamente.
Mas você também precisa das culturas lentas e pacientes. Batatas levam meses, mas te sustentam durante o inverno. Um único plantio na primavera pode te dar alimento até o ano seguinte, se você as armazenar corretamente. Abóboras crescem durante todo o verão, ocupam muito espaço, mas uma única colheita pode te alimentar por meses. O repolho de inverno, plantado no verão, cresce pelo outono, sobrevive ao inverno e te dá verduras frescas quando nada mais cresce. Essas culturas são o seu seguro, são a sua segurança a longo prazo. E depois há as culturas intermediárias. Feijões levam de 8 a 10 semanas. Ervilhas, algo parecido. Beterraba cresce em 3 a 4 meses. Cenouras podem ser colhidas cedo ou tarde, dependendo da variedade. Cada uma dessas plantas tem o seu papel, e o segredo reside em combiná-las de modo que sempre haja algo pronto. Poucos percebem isso, mas é crucial. Você não está apenas cultivando vegetais. Você está construindo um sistema de suprimento contínuo. Deixe-me dar um exemplo concreto. Imagine que é março. Você semeia suas primeiras alfaces, seus primeiros rabanetes, suas primeiras ervilhas. Ao mesmo tempo, planta batatas. Em abril, semeia alfaces novamente, rabanetes novamente, além de couve-rábano e os primeiros feijões. Em maio, vem a próxima rodada de alfaces, rabanetes, feijões e agora também tomates, pepinos, abobrinhas. Percebe o padrão? Todo mês você semeia de novo. Todo mês você replanta. E enquanto semeia, já está colhendo. Os rabanetes de março estão prontos em abril. As alfaces de abril em maio. As ervilhas de março em junho. É um fluxo contínuo, um ciclo interminável de semear, crescer e colher. O segundo princípio é o escalonamento temporal. Aqui reside o cerne de todo o sistema. Você não semeia rabanetes uma única vez e espera pela colheita. Você semeia uma nova fileira a cada 2 semanas, repetidamente, sem parar. Assim, você não tem uma grande colheita que não consegue processar, mas sim rabanetes frescos continuamente ao longo de meses. O mesmo vale para alfaces, couve-rábano, feijões, nabos. Imagine que você tem uma linha de produção, uma fábrica que nunca para. A cada 2 semanas, um novo produto sai da linha, fresco, pronto para o uso. É exatamente assim que funciona o plantio escalonado. É planejamento, é disciplina, mas também é liberdade. Liberdade da dependência de grandes colheitas que vêm todas ao mesmo tempo. Liberdade do excesso que estraga antes que você possa usá-lo. Liberdade da escassez nas semanas entre as colheitas. A maioria dos jardineiros amadores comete um erro fundamental. Eles semeiam tudo de uma vez na primavera. 10 pés de alface ao mesmo tempo, 20 pés de rabanete ao mesmo tempo. E então, quando tudo está maduro, tem mais do que podem comer. Metade estraga, a outra metade é doada, e 3 semanas depois, não tem mais nada. Até o próximo plantio, eles precisam voltar ao supermercado. Isso não é autossuficiência, é jardinagem ineficiente. O sistema de plantio escalonado pensa diferente. Você semeia pequenas quantidades toda semana ou a cada 2 semanas. 2 a 3 pés de alface, uma fileira de rabanetes, alguns metros de feijão. Pequenas quantidades, mas continuamente. E de repente, você tem alface fresca todo dia, rabanete fresco todo dia, feijão fresco todo dia quando a temporada chega. O jardim deixa de ser um evento único para se tornar uma fonte permanente de alimento. Fique ligado, pois logo será importante, porque agora chegamos a um detalhe que muitos ignoram. O plantio escalonado exige planejamento. Você não pode simplesmente semear quando tiver vontade. Você precisa de um plano, um calendário, um sistema. Recomendo que você mantenha um caderno de notas simples. Anote o que semeou e quando. Anote quando colheu. Anote o que funcionou bem e o que não funcionou. Ano após ano, você ficará melhor. Ano após ano, seu sistema será mais eficiente. Ano após ano,
sua independência será maior. Há ainda outra vantagem do plantio escalonado, da qual quase ninguém fala. Ele distribui o trabalho. Se você semeia tudo de uma vez, tem um pico enorme de trabalho na primavera. E depois, novamente no verão, na colheita. No intervalo, pouco acontece, mas com o plantio escalonado, o trabalho se distribui uniformemente ao longo de todo o ano. Semear um pouco toda semana, colher um pouco toda semana. Torna-se um ritmo, uma rotina, um estilo de vida. E essa regularidade o torna mais sustentável. Você não se esgota, mantém a motivação, continua seguindo. O terceiro princípio é o uso de variedades com diferentes tempos de maturação. Mesmo dentro de uma mesma cultura, existem diferenças. Existem batatas precoces que estão prontas para a colheita após 90 dias. Existem batatas de meio ciclo que levam cerca de 110 dias, e existem batatas tardias que precisam de 130 dias ou mais. Se você plantar os três tipos, estende seu tempo de colheita de 2 meses para 4 ou até 5 meses. Esse é o poder da escolha das variedades. O mesmo princípio se aplica a cada vegetal. Cenouras precoces podem ser colhidas já no início do verão. Elas são tenras, doces, perfeitas para consumo fresco. Cenouras de armazenamento, que você semeia no início do verão e colhe no outono, são mais duras, maiores e armazenáveis. Elas te sustentam durante o inverno. Variedades de couve precoces ficam prontas no início do verão. Variedades tardias permanecem no jardim até o inverno. Apesar da primeira geada, elas ficam até mais doces por causa disso. Tomates são um exemplo perfeito. Existem variedades que dão os primeiros frutos após 60 dias. Outras precisam de 80 ou 90 dias. Se você plantar uma mistura, sua colheita começa mais cedo e termina mais tarde. Você estende a temporada de tomates de 2 meses para 4 ou mais. Cada semana adicional é uma semana em que você não precisa comprar nada. Uma semana a mais de independência. Mas não se trata apenas da duração do tempo de colheita. Trata-se também da dispersão de riscos. Imagine que uma doença atinja seus tomates em julho. Se você tiver apenas uma variedade, perde tudo. Se tiver 4 variedades diferentes, talvez 2 sejam afetadas, mas as outras 2 sobrevivam. Diversidade é segurança. Diversidade é resiliência. Diversidade é a diferença entre a fome e a sobrevivência em um ano ruim. Nossos antepassados sabiam disso. Eles nunca plantavam apenas uma variedade de batata. Plantavam 3, 4, 5 diferentes, porque sabiam que a natureza é imprevisível. Doenças surgem, pragas aparecem, o clima enlouquece. Mas se você tem diversidade, algo sempre sobrevive. Este conhecimento é hoje mais importante do que nunca, pois nossas variedades modernas são frequentemente muito manipuladas, frágeis e dependentes de condições perfeitas. Variedades antigas, variedades tradicionais, são mais robustas. Elas suportam melhor o estresse. Elas sobrevivem onde as variedades modernas falham. Recomendo fortemente que você integre variedades antigas em seu sistema. Procure por variedades de sementes estáveis, crioulas, que você mesmo possa reproduzir. Procure por variedades que já são cultivadas em sua região há décadas ou séculos. Elas estão adaptadas ao seu clima, são comprovadas, são confiáveis e te dão a possibilidade de obter suas próprias sementes, o que é mais um passo rumo à independência total. O quarto princípio é o cultivo protegido. Você não pode prolongar a temporada indefinidamente se apenas esperar pelo clima. Você precisa de estruturas. Uma estufa, um túnel de plástico, um canteiro protegido. Até mesmo um simples véu agrícola pode significar semanas de tempo de cultivo adicional. Na primavera você começa mais cedo. No outono você termina mais tarde. No inverno você mantém certas culturas vivas que, de outra forma, congelariam.
Uma estufa é um investimento, sem dúvida, mas é um investimento que se paga muitas vezes. Em uma estufa aquecida, você pode cultivar o ano todo. Mesmo em uma estufa não aquecida, você pode prolongar a temporada em meses. Você pode semear em fevereiro, quando ainda há neve lá fora. Pode colher em novembro, quando já está tudo congelado. Esses meses adicionais valem ouro. Mas talvez você não tenha orçamento para uma grande estufa. Isso não é problema. Um túnel de plástico simples custa uma fração do preço e ainda traz vantagens enormes. Você mesmo pode construí-lo com tubos e lona plástica. Ele protege suas plantas da geada, do excesso de chuva, do vento. Ele aquece em dias ensolarados, mesmo no inverno, e dá às suas plantas o calor de que precisam para crescer. Canteiros protegidos são outra opção. Pequenas caixas baixas com uma placa de vidro ou plástico por cima. Você pode usá-los para semeaduras precoces, para o cultivo de mudas, para culturas resistentes ao inverno, como alfaces de inverno. Nossos avós costumavam ter vários canteiros protegidos. Eles eram uma parte indispensável do jardim de autossuficiência e funcionam tão bem hoje quanto naquela época. Mesmo que você não tenha estrutura alguma, pode trabalhar com véu agrícola, TNT agrícola. O véu de jardim é leve, permeável à água e ao ar, mas retém o calor. Você o coloca diretamente sobre suas plantas. Ele as protege da geada até -5 graus, ou até mais, dependendo da espessura do véu. Com ele, você pode colher suas alfaces por mais tempo no outono. Pode começar mais cedo na primavera. Não custa quase nada, mas te garante semanas de tempo de cultivo extra. O cultivo protegido é como um seguro. Exige esforço, sim. Talvez custe dinheiro para a aquisição, mas te dá segurança, te dá controle. Te dá a possibilidade de colher mesmo quando a geada domina lá fora. E em um sistema projetado para o suprimento contínuo, essas semanas e meses adicionais são decisivos. Eles são a diferença entre o suprimento o ano todo e lacunas de meses. O quinto princípio é o armazenamento correto. Mesmo com um plantio escalonado perfeito, você terá épocas em que colherá mais do que pode comer imediatamente. E isso é bom, pois agora entra em cena a arte do armazenamento. Batatas, cenouras, nabos, repolho, abóboras, cebolas, alho. Todas essas culturas podem ser armazenadas por meses se você fizer do jeito certo. As batatas são a espinha dorsal de qualquer autossuficiência. Uma boa colheita de batata no verão pode te suprir com carboidratos o ano todo, mas apenas se você souber como armazená-las. As batatas precisam de frio, cerca de 4 a 8 graus. Elas precisam de escuridão, caso contrário ficam verdes e tóxicas. Elas precisam de uma leve umidade, mas não podem estar molhadas, senão apodrecem. Um porão é ideal, mas um galpão isolado também pode funcionar. Ou um silo de terra no jardim. Uma técnica antiga que funciona perfeitamente. Cenouras e nabos são armazenados de forma semelhante, em local fresco e úmido. Algumas pessoas os armazenam em caixas com areia. A areia mantém a umidade, mas evita a podridão. Outras os armazenam em sacos plásticos perfurados no porão. O principal é que não sequem e não congelem. Assim duram meses. O repolho tem uma capacidade de armazenamento incrível. Variedades tardias de repolho colhidas no outono podem ser armazenadas até março. Você pode pendurá-los de cabeça para baixo em um ambiente fresco, ou armazená-los em caixas, ou até deixá-los no jardim, protegidos por véu ou palha. O repolho tolera geada. Ele até fica melhor por causa disso, mais doce e digestível. As abóboras são outra arma milagrosa. Uma boa colheita de abóbora no outono pode te suprir com alimento durante todo o inverno. As abóboras precisam apenas de um local seco e fresco, mas não gelado. Um quarto de hóspedes que não seja aquecido é perfeito. Um sótão, um corredor frio. Elas duram 6 meses ou mais, algumas variedades até 1 ano.
Cebolas e alhos são secos e depois armazenados. Você os pendura em redes ou tranças em um local seco e arejado. Eles duram meses, muitas vezes até a próxima colheita. Não são apenas alimento, são também remédio. Antibióticos naturais, indispensáveis em qualquer cozinha de autossuficiência. Nossos antepassados não tinham geladeiras. Eles tinham conhecimento, e esse conhecimento ainda funciona hoje. O armazenamento é a ponte entre a colheita e a necessidade. Ele transforma o excesso de outubro em segurança em fevereiro. Transforma uma colheita sazonal em um suprimento anual, e é mais simples do que a maioria das pessoas pensa. Você não precisa de uma solução de alta tecnologia. Precisa apenas das condições certas e um pouco de atenção. O sexto princípio é a conservação. O que não pode ser comido fresco, nem armazenado, precisa ser conservado. Conservas, einkochen, congelamento, secagem, fermentação. Cada método tem o seu lugar. Cada método expande seus estoques. Fazer conservas é talvez o método mais versátil. Você pode envasar tomates, feijões, ervilhas, compotas, geleias, sopas, ensopados. As possibilidades são infinitas. Alimentos em conserva duram anos. Eles não precisam de eletricidade. São seguros, nutritivos e muitas vezes têm um sabor melhor do que qualquer coisa que você possa comprar na loja. A técnica é simples. Você coloca seu alimento em potes limpos. Você os fecha. Você os aquece em uma panela de conserva ou no forno por um tempo determinado a uma temperatura específica. O calor mata todos os micro-organismos. Ao esfriar, cria-se um vácuo. O pote está selado. Pronto. Exige um pouco de prática, mas depois vira rotina. Congelar é mais rápido, mas depende de energia elétrica. Ainda assim, tem o seu lugar. Ervas eu congelo. Bagas eu congelo. Feijões eu branqueio e congelo. Para disponibilidade rápida, o congelamento é imbatível. Mas não dependa apenas dele, pois se a luz acabar, você terá um problema. A secagem é um método milenar. Secar ervas, cogumelos, tomates, anéis de maçã. Alimentos secos são leves, compactos e têm uma durabilidade extremamente longa. Não precisam de eletricidade, nem de porão, apenas de um lugar seco. Você pode secá-los ao sol, no forno em baixa temperatura ou em um desidratador. Tomates secos conservados em óleo são uma iguaria. Ervas secas mantêm seu aroma por anos. A fermentação é talvez o método mais interessante. O chucrute é o exemplo mais conhecido. Você usa repolho, sal e tempo. É só isso. As bactérias naturais fermentam o repolho, tornando-o durável, mais digestível e enchendo-o de probióticos que são bons para a sua saúde. O chucrute dura meses, se não anos. É um alimento de inverno perfeito, rico em vitamina C, o que evita que você fique doente. Mas você pode fermentar quase qualquer vegetal. Pepinos viram conservas em salmoura. Beterraba vira beterraba fermentada. Cenouras, rabanetes, feijões, tudo pode ser fermentado. É saudável, é gostoso e é mais um método para tornar sua colheita disponível ao longo de meses. Você leva o verão para dentro do inverno. Você não conserva apenas alimentos, conserva independência, conserva segurança. Conserva a capacidade de sobreviver, mesmo quando tudo ao seu redor entra em colapso. Agora é importante que você entenda como todos esses princípios se interconectam. Cada um por si é valioso, mas juntos formam um sistema que é maior do que a soma de suas partes. Fique atento, pois agora chega o momento em que tudo se une. Imagine-se no jardim em janeiro. Está frio, o solo está duro, mas em sua estufa cresce alface de inverno, canônigo, alface de cordeiro, que adora a geada, alfaces asiáticas que continuam crescendo mesmo em temperaturas negativas. A couve galega está no canteiro, protegida por um véu, pronta para a colheita. Você vai ao seu porão, onde batatas estão guardadas em caixas de madeira, cenouras na areia, beterrabas em sacos perfurados,
abóboras em prateleiras, cebolas penduradas em redes no teto. Você vai à sua despensa. As prateleiras estão cheias de potes, tomates em conserva, feijões, ervilhas, compotas de maçã, pera, ameixa, geleias de todas as cores. Seu barril de chucrute está no canto, cheio de repolho fermentado que durará meses. Suas ervas estão penduradas secas na parede, prontas para chás, temperos e remédios. Você não vai ao supermercado. Não precisa esperar que as prateleiras estejam cheias. Não precisa pagar o que os outros exigem. Não precisa ficar na fila, nem lutar por vegetais escassos, nem aceitar o que sobrou. Você é independente, totalmente independente. E essa independência não surge por acaso, não surge por sorte. Surge através de sistema, de planejamento, de conhecimento, através do sistema de plantio escalonado. O sistema funciona porque trabalha com a natureza, não contra ela. Funciona porque aposta na diversidade, não na monocultura. Funciona porque é contínuo, não pontual. Funciona porque te obriga a pensar no futuro, não apenas no hoje, mas no amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. É um sistema que te transforma. Você se torna mais disciplinado, mais paciente, mais sábio. Você aprende a ler os sinais da natureza. Aprende quando vem a última geada, quando vem a primeira geada. Aprende quais plantas crescem melhor em cada lugar. Aprende de quanto você realmente precisa. Aprende a não desperdiçar nada. Aprende que a verdadeira segurança não está no supermercado, mas em suas próprias mãos. E você aprende algo ainda mais profundo. Aprende a humildade, pois a natureza te ensina que você não pode controlar tudo. Às vezes vem uma tempestade e destrói seus tomates. Às vezes surge uma doença e atinge suas batatas. Às vezes o verão é seco demais, o inverno duro demais. Mas você aprende a lidar com isso. Aprende a suportar contratempos. Aprende a aprender com os erros. Aprende a continuar. Essas lições são impagáveis. Elas não te tornam apenas um jardineiro melhor. Elas te tornam uma pessoa mais forte, alguém que pode superar crises, alguém que não desiste quando fica difícil, alguém que encontra soluções onde outros veem apenas problemas. A verdade é que vivemos em tempos incertos. O mundo está mudando mais rápido do que a maioria das pessoas quer admitir. Cadeias de suprimentos tornam-se mais frágeis, preços sobem, a disponibilidade diminui, a instabilidade política aumenta. Extremos climáticos tornam-se mais frequentes. Os sinais estão visíveis em toda parte para quem olha. E quem não agir hoje, arcará com as consequências amanhã. Mas você não precisa estar indefeso. Não precisa ser dependente. Não precisa esperar que outra pessoa cuide de você. Você pode assumir a responsabilidade. Pode usar o conhecimento que te mostrei hoje. Pode implementar o sistema de plantio escalonado em seu próprio jardim. E pode começar hoje, não no ano que vem, não no mês que vem, hoje. Comece com um canteiro pequeno, com um punhado de sementes, com um plano. Escreva o que pretende fazer. Quais culturas quer cultivar? Quando quer semear? Onde no jardim elas ficarão? Como você as escalonará? Como irá armazenar? Como irá conservar? Toda jornada começa com um primeiro passo, e esse passo pode mudar sua vida. Pode te levar da dependência para a autodeterminação, da incerteza para a segurança, da esperança para a ação. 365 dias por ano, cada um dos dias. Alimentos frescos, independência real, liberdade verdadeira. Talvez você pense agora, isso é demais, é muito complicado. Não tenho tempo suficiente, não tenho espaço suficiente, não tenho experiência suficiente. Deixe-me dizer, essas são desculpas. Não digo isso para ser duro. Digo porque é verdade. Qualquer um pode começar. Qualquer um pode aprender. Qualquer um pode implementar este sistema. Você não precisa de 100 metros quadrados de jardim. Pode começar com 20.
Pode começar com 10. Pode começar até em uma varanda com vasos e caixas. O ponto não é o tamanho. O ponto é o sistema. O ponto é o pensamento. O ponto é a decisão de assumir a responsabilidade. Você não precisa de anos de experiência. Eu te expliquei os princípios. Você conhece agora os fundamentos. O resto é prática. Você cometerá erros. Isso é normal. Faz parte do processo de aprendizado. Mas cada erro te ensina algo. A cada temporada você faz melhor. A cada ano sua competência cresce. Você não precisa de tempo infinito. O sistema distribui o trabalho. 1 hora por semana para o plantio escalonado, 1 hora por semana para a colheita. Isso é tudo. Claro que há picos de trabalho. A montagem inicial na primavera exige mais. A grande onda de conservação no outono exige mais. Mas na média, é administrável. E é um tempo que você não gasta no supermercado, nem no trânsito, nem esperando no caixa. O que você precisa é de determinação. A determinação de começar, a determinação de persistir, a determinação de não desistir quando ficar difícil. E se você tiver essa determinação, tudo é possível. Lembre-se, nossos avós faziam tudo isso sem as ferramentas modernas. Sem internet, sem tutoriais no YouTube, sem centros de jardinagem em cada esquina. Eles tinham apenas o seu conhecimento, sua experiência, sua determinação, e alimentaram suas famílias através de guerras, de crises econômicas, de invernos rigorosos e verões ruins. Eles sobreviveram porque conheciam os princípios que te mostrei hoje. Você tem hoje vantagens que eles não tinham. Tem acesso a informações. Tem ferramentas modernas. Tem variedades melhores, estruturas melhores, métodos melhores. Você tem tudo o que precisa. A única pergunta é: você vai usar? O sistema de plantio escalonado é mais do que um método de cultivo. É uma filosofia de vida. É uma decisão pela autodeterminação. É uma rejeição à dependência. É um compromisso com a responsabilidade, com a previdência, com a visão de futuro. Em um mundo que se torna cada vez mais caótico, este sistema é uma âncora. Ele te dá controle em um mundo incontrolável. Te dá segurança em tempos incertos. Te dá paz de espírito porque você sabe que, venha o que vier, você está preparado. Você pode alimentar a si mesmo e a sua família. Você não depende de cadeias de suprimentos, de políticos, de corporações. Você é livre. Essa liberdade tem um preço. O preço é o trabalho. O preço é o aprendizado. O preço é a disciplina. Mas esse preço é ridiculamente baixo comparado ao que você recebe em troca. Comparado ao preço da dependência, comparado ao preço do medo de não saber de onde virá sua próxima refeição. Se este vídeo te ajudou, se você agora entende quão importante é este sistema, inscreva-se neste canal. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir isso. Com sua família, seus amigos, seus vizinhos, com qualquer pessoa para quem a independência seja importante. Pois este conhecimento é importante demais para ser guardado apenas para si. Ele deve ser espalhado, deve ser transmitido, deve ser levado ao mundo. E me conte nos comentários, você já cultiva seus próprios alimentos? Quais são suas experiências? Quais são seus desafios? Quais são seus sucessos? Quais são suas dúvidas? Eu leio cada comentário e respondo onde posso, pois somos uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que entenderam que a verdadeira segurança não vem de fora, mas de dentro, do que sabemos, do que podemos, do que fazemos. Este conhecimento deve ser compartilhado, deve ser transmitido, deve ser preservado para nós, para nossos filhos, para a próxima geração. Para um futuro em que não sejamos dependentes de um sistema que pode nos deixar na mão. Um futuro em que sejamos fortes, autodeterminados, livres. Haja agora, não amanhã, não na semana que vem, agora. Pegue uma folha de papel, escreva seu plano. O que você vai cultivar? Quando vai começar? Onde vai comprar as sementes?
Como vai dividir seu jardim? Dê o primeiro passo e depois o próximo e o próximo. Seu futuro começa hoje com este vídeo, com este conhecimento, com esta decisão. A decisão de assumir a responsabilidade, a decisão de se tornar independente, a decisão de ser livre. 365 dias por ano, cada um dos dias. Alimentos frescos do seu próprio jardim. Isso não é uma utopia, não é um futuro distante. Isso é possível, isso é real. Essa é a sua decisão. Tome-a agora. Se essas estratégias mudaram sua visão sobre a autossuficiência e a segurança de sua família, inscreva-se neste canal e nos dê um like. Nós resgatamos o conhecimento que o mundo moderno quase esqueceu. Cultive seu próprio futuro. A próxima colheita de conhecimento valioso já espera por você.